Amém. A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para ministrar a aula a todos os seminaristas e todos aqueles que estão acompanhando neste canal, que tem sido uma bênção para todos. Hoje nós estaremos dando início à disciplina Escatologia. A disciplina Escatologia, o nosso módulo em estudo deste mês de abril, e nós estamos aqui para juntos compartilharmos algo da parte de Deus dentro daquilo que é a nossa proposta de ensino do Campo Nação Madureira, aqui em Palmas, Tocantins. E, portanto, nós vamos estudar escatologia. Escatologia é uma das doutrinas, uma das disciplinas dentro da teologia sistemática, onde nós temos aí o estudo doutrinário acerca das últimas coisas. Então, nós estamos diante da disciplina escatologia, e dentro dessa disciplina nós estaremos estudando aqui na unidade 1 o tema escatologia, doutrina e interpretação. Doutrina e interpretação, esta é a nossa temática desta unidade 1 neste dia. E, portanto, espero que todos possam ter um aproveitamento satisfatório, favorável, e que todos possam crescer com essa proposta de ensino desta aula de hoje. Nós, dentro dessa temática da escatologia, nós estamos diante de uma proposta onde as pessoas sempre se preocuparam em buscar respostas para as questões relacionadas ao futuro. Todas as coisas, elas são de interesse da humanidade, mas quando nós vamos falar de questões relacionadas ao tempo futuro ou ao porvir, ou mais precisamente ao campo metafísico, espiritual, as pessoas têm a sua dificuldade e elas tendem a ser muito curiosas quanto a essas questões. Falar do passado, às vezes, pouco importa. Falar do presente, às vezes, não interessa a tanta gente, mas falar do futuro, isso aí gera muita especulação. E diante dessa especulação, nós temos muitas questões que são pontuadas. Nós temos muitas questões pontuadas. Em todos os tempos, os homens procuraram respostas, que estas respostas estão dentro do campo metafísico. E estas respostas que estão dentro do campo metafísico, essas pessoas, elas estão cada vez mais mergulhando, cada vez mais preocupadas e procurando, por meio das especulações, das suas curiosidades, tentar desvendar e buscar e encontrar as respostas que são necessárias à sua vida, para que possa lhe satisfazer dentro das suas propostas. Para tanto, dentro dessa proposta de encontrar essa busca desenfreada, de encontrar respostas diante do sobrenatural, diante do metafísico, do espiritual, diante deste mundo que está fora da nossa realidade temporal, nós temos aí muitos grupos, uns que enveredaram-se pela astrologia, e dentro dessa busca na astrologia, tentando compreender por meio dos astros, por meio das leituras dos corpos celestes, as respostas para o futuro. Tentar descobrir qual é o lugar para onde as pessoas vão. Para onde elas vão? O que tem depois deste mundo, fora deste tempo que nós estamos vivendo? O que há dentro dessa realidade atemporal que tanto nos instiga, que tanto nos fascina? O que há dentro disso? E, portanto, alguns buscaram na astrologia essa resposta e, dentro dessa proposta, não encontraram algo que pudesse satisfazer ou não encontrará. Mesmo que, aparentemente, isso pareça que vai trazer essa resposta. Mas, na realidade, vai sempre faltar alguma coisa, porque os astros não podem dizer absolutamente nada a respeito daquilo que está no plano eterno, oculto em Deus, pronto para ser revelado àquele a quem Ele mesmo escolheu. Outros enveredaram pela quiromancia, que é a leitura das mãos, tentar a descoberta das realidades futuras, das verdades relacionadas ao futuro por meio da leitura das mãos. Vez por outra, você vai encontrar pessoas de algum segmento religioso oferecendo serviços, querendo, por meio desses serviços, sendo estes a leitura de mãos, querer descobrir
qual é o seu futuro, para onde você vai depois que morrer, o que é que vai acontecer depois que você estiver fora desse plano terreno. E, portanto, tentando descobrir, por meio da leitura de mãos, o futuro das pessoas. Isso também é uma grande furada, embora alguns acreditem, isso é produto da crença do ser humano, mas isto não pode ser levado em consideração quando o assunto é escrituras. Portanto, são apenas aspectos escatológicos onde a humanidade e os homens procuram satisfazer os seus desejos, os seus anseios. E, portanto, também nós temos aí as buscas dentro da necromancia, que é a consulta daqueles que já morreram, as pessoas consultando aqueles que já morreram, objetivando, por meio desta consulta, descobrir para onde ela foi e para onde estas pessoas que estão agora sendo contactadas, entre aspas, dentro dessa crença, contactadas pelos mortos, a fim de que estes mortos possam agora também promover para eles o conhecimento que eles pensam que esses mortos também têm. Isso também é uma crença, é uma especulação, é uma proposta escatológica dentro de algumas crenças. Nós também poderíamos falar das profecias apocalípticas. E aí, dentro dessas profecias apocalípticas, nós temos aí muitos segmentos cristãos, segmentos onde pessoas que são servidoras de Cristo, pessoas que são, por assim dizer, cristãs, têm aí, dentro dessas profecias apocalípticas, enveredado diante de tantas especulações, a fim de que possa também trazer alguma resposta satisfatória. E isso, muitas vezes, entrando dentro de um fanatismo religioso, o que, na realidade, nem a astrologia, nem a quiromancia, nem a necromancia, nem outros tantos quantos segmentos religiosos são suficientes para promover aquilo que é a verdade essencial a respeito das últimas coisas, quando o assunto é Jesus Cristo, Bíblia Sagrada, quando o assunto é verdade em Deus, e somente por meio do Espírito Santo é que essas verdades essenciais podem ser trazidas e reveladas. Esses grupos religiosos, diante dessa realidade, também estão inseridos alguns grupos cristãos cujas especulações são produtos de leituras sem critérios e interpretação equivocadas, que também é um outro ponto divisor de águas. Interpretação equivocada. A gente chama isso de exegese, não exegese. A exegese é a extração daquilo que o texto realmente está dizendo para aplicar a minha vida. A exegese é a aplicação do meu entendimento à própria Escritura. Ou seja, eu a leio e a compreendo, a interpreto da forma como eu bem quiser e aplico isso como doutrina e torna isso uma verdade entre as pessoas. E, portanto, esses grupos que, sem critérios, de forma inescrupulosa, têm colocado as Sagradas Escrituras em xeque, isso se dá também por falta de conhecimento doutrinário. Então, quando nós estamos falando para seminaristas, para estudantes de teologia, nós precisamos compreender que é necessário que haja uma leitura criteriosa, que observe fatos, observe questões doutrinárias, a fim de que as conjecturas, especulações e alegorias não venham se sobrepor àquilo que doutrinariamente é apresentado do ponto de vista das Escrituras e da interpretação bíblica ortodoxa. Essa é uma questão pontual. Dentro dessa proposta escatológica, nós temos aqui a definição de escatologia. Escatologia é doutrina das últimas coisas. Isso, todos nós, penso que já é muito falado entre muitos grupos. Tratado a respeito das últimas coisas. Esse tratado a respeito das últimas coisas, quando falamos de escatologia, nós temos aqui duas vertentes. A primeira, não se trata somente da história da igreja e o seu destino final, e o destino final dos homens. Não. A escatologia também, ela aponta para o início de um novo ciclo,
uma nova era que se desenrolará na eternidade. Então, nós temos aqui, dentro da proposta escatológica, nós observamos que a escatologia, ela trata não somente da história da igreja e do destino dos homens, mas ela também trata de um novo ciclo, de um novo tempo, onde se desenrolará na eternidade. E isto dentro da escatologia. Então, quando a gente fala de escatologia, precisamos ter muita responsabilidade para que o nosso argumento e as nossas projeções e as nossas exposições não fiquem dentro de um campo especulativo, sem que isto traga alguma verdade essencial para todos que estão nos assistindo. Quando nós estamos dentro dessa realidade, ainda no capítulo 1, Jesus e a escatologia. Jesus e a escatologia. Temos aqui algumas questões pontuais. Jesus e a escatologia, poderíamos apresentar, segundo a nossa proposta de ensino desta noite, nós temos aqui o tríplice ministério de Jesus. Jesus como profeta, Jesus como sacerdote e Jesus como rei. A palavra de Jesus, e aí segundo alguns apontamentos teológicos, a palavra de Jesus não se dissociava da sua pessoa. O que falava era a própria revelação. Vou explicar como funciona isso aqui, o que isto quer dizer. Isso é uma proposta doutrinária de entender por que Jesus é superior, ele é maior do que os profetas, embora ele tivesse exercido o ofício profético, o ofício sacerdotal e o ofício real. Jesus como profeta, sacerdote e rei. A questão do profeta veterotestamentário o profeta era um porta-voz de Deus, falava de Deus aos homens. Essa era a figura do profeta. O profeta falava de Deus aos homens. Só que a palavra que o profeta falava era de Deus, mas o profeta era um ser humano falível, passivo de cometer erros, equívocos, era um ser humano com tendências naturais, humanas, e, por assim dizer, susceptível a várias falhas. Isso era o profeta. E, portanto, quando o profeta falava de Deus, mas o profeta não era Deus. Esta é uma questão que diferencia aquilo que era Jesus no ofício e ministério profético e aquilo que era um profeta no exercício do seu ministério profético. Por exemplo, Isaías capítulo 6, ele diz assim: ai de mim que vou perecendo. Por quê? Porque sou um homem de impuros lábios. Ou seja, ele reconhece a sua essência humana de natureza caída. Sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, ele não só se julgou impuro, tanto quanto julgou impuro aqueles também que estavam ali dentro do seu contexto social. Mas lembre-se que ele era profeta. Então, portanto, o profeta Isaías, embora usado por Deus, e tantos quantos outros, poderia falar de Jeremias, poderia falar de Daniel, poderia falar de Ezequiel, poderia falar de tantos outros profetas que profetizaram, tanto quanto aqueles que estavam no Reino do Sul, quanto aqueles que estavam no Reino do Norte. Todas as suas profecias, embora fosse a palavra de Deus aos homens, não transformava esses portadores desta palavra ali, não transformava eles em Deus, porque eles eram apenas mediadores de uma mensagem de Deus aos homens. Quando Jesus ele apresenta-se no ministério profético, ele se apresenta o escritor aos hebreus e tantas outras passagens bíblicas, nós vemos Jesus sendo maior aos profetas. Jesus é maior do que os anjos. Jesus, ele era maior porque o que ele falava era de Deus e quem falava, ou seja, o que falava era de Deus, quem falava era o próprio Deus manifestado e revelado no meio da humanidade. E, portanto, Jesus é maior do que os profetas. Jesus é profeta, mas ele é maior do que o profeta, porque ele era a própria palavra, falando a palavra do próprio Deus revelado, que é a palavra manifestada nele, que é a palavra. Portanto, essa é a questão pela qual Jesus torna-se maior do que o profeta, porque a sua palavra,
diferentemente dos profetas. A sua palavra não dissociava do que ele era. Ele e a palavra essencialmente eram um. Essencialmente eram um. E como sacerdote, porque dentro da proposta veterotestamentária, os profetas, ainda dentro da proposta veterotestamentária, Jesus como sacerdote, ele como sacerdote, a figura do sacerdote, o sumo sacerdote, ele expiava o pecado do povo no sacrifício dos animais, como nós já vimos nas outras disciplinas, aí dentro do Pentateuco, disciplinas que fazem uma abordagem mais pormenorizada dentro dessas questões sacerdotais de expiação. Jesus, ele é maior e exerce um sacrifício perfeito, por quê? Porque ele apresenta-se como um ministério sacerdotal, mas ele oferece o próprio corpo como sacrifício em prol da substituição, da propiciação e da expiação do pecado da humanidade. E, portanto, ele, no ministério sacerdotal, ele cumpre cabalmente o seu ministério, cumpre cabalmente as propostas sacerdotais quando ele, por meio da sua própria vida, oferece em sacrifício vivo para que todos pudessem ter o direito de vida eterna. E como rei, aí sim reside umas questões pelas quais os israelitas não aceitaram, não queriam aceitar, e também como não aceitaram, ele como aquele que viria para reinar. Porque na proposta de Israel pensava, o Israel acreditava que o Messias anunciado, aquele que seria o rei, a raiz de Davi, aquele que viria do tronco de Jessé, seria aquele que reinaria, estabeleceria o seu reino terreno, porque nós veremos isso mais adiante. A proposta escatológica que Israel percebia era uma proposta escatológica temporal. E, portanto, acreditavam que Jesus, o Messias, iria estabelecer o seu reino terreno e Israel, por sua vez, seria restabelecido, reconduzido à condição de majoritário entre as nações, tendo aí o Messias como seu rei e senhor, subjugando todas as outras nações, tendo-as debaixo dos seus pés. E, portanto, Jesus, na sua realeza, não apresenta para Israel nenhuma proposta das quais eles esperariam. Portanto, não aceitaram ele como rei, mas ele exerce o seu ministério real. Ele veio estabelecer o reino de Deus. Ele é a manifestação da realeza divina, agora no meio dos homens. Ele disse que ele estava ali para fazer a vontade do Pai, mas ele era o rei que havia de vir, aquele que fora anunciado por meio dos profetas. E essa é uma questão pontual. Agora, o pensamento escatológico das principais religiões, dentro do pensamento escatológico das principais religiões, nós temos aí a proposta budista. A proposta budista, nós estamos falando de escatologia, até afunilarmos dentro da escatologia propriamente dita como doutrina das últimas coisas dentro da nossa perspectiva cristã, dentro da nossa perspectiva cristocêntrica, nós temos aqui as abordagens de outras religiões, principalmente aquelas que são muito antigas no mundo. Poderia falar aqui do budismo. O budismo, o fim chega quando atingir a plenitude, ou seja, quando se desprender totalmente dos prazeres. Uma pessoa que, de certa forma, leva uma vida ascética, desprendida de todos os seus prazeres, de todas as suas vontades, vivendo uma vida completamente de castidade e tendo por fim a ideia de que ele vai alcançar, vai chegar ao nirvana, que seria aquela proposta de satisfação e plenitude total. O nirvana é o ápice, é onde o homem que se desprendeu dos seus prazeres, das suas propostas egoístas, se desprendeu de tudo que é relacionado à matéria. Quando chegar a um período na eternidade, eles estarão sendo seres que vão atingir o nirvana, o ápice da sua vida, que seria mais ou menos o céu,
que eles esperam na sua realidade. Dentro do islamismo, nós temos aí as propostas religiosas, doutrinárias, voltadas para a crença em Alá. Todos estarão diante de Alá, sendo servidos por belas mulheres. Essa é a proposta do islamismo, ou seja, os camaradas morrem para cumprir o propósito ideal da sua religião, na crença de que lá no paraíso, onde eles estão esperando chegar, nesse paraíso estarão ali mulheres virgens, formosas do ponto de vista deles, e eles serão servidos por essas mulheres que têm ali os olhos de jabuticaba, como alguns comentaristas colocam aí. Ou seja, eles vão chegar no momento de extrema felicidade e servidão, sendo ali, dentro da sua proposta também machista, sendo servido pelas mulheres. Dentro do judaísmo, a escatologia do judaísmo é uma escatologia temporal. Esperam Deus manifestar juízo. Esperam a manifestação do juízo de Deus. Isso, de certa forma, se daria quando o Messias se manifestasse dentro da sua proposta escatológica. Ao manifestar-se dentro da sua proposta escatológica, eles criam que Jesus estabeleceria o seu reino aqui na terra e reinaria e recolocaria Israel dentro do seu patamar, dentro da sua realidade temporal como nação restabelecida, reestruturada por meio da implantação do reino de Jesus na terra. A outra questão que nós temos é a questão do espiritismo, que prega o aperfeiçoamento se dando como processo de sucessivas reencarnações na proposta do espiritismo. As sucessivas reencarnações levará o sujeito ao estado perfeito, ou seja, o aperfeiçoamento desse espírito. Isso dentro da proposta do espiritismo. Dentro da proposta do catolicismo, a prática ecumênica e a apologia à unidade das religiões. O que é isso? Apologia à unidade das religiões. De todas as religiões, pegando um pouco de todo, um fragmento de todas e acreditando que todas as religiões podem gerar o resultado positivo satisfatório dentro das propostas escatológicas doutrinárias. Isso é um equívoco por simples razões. Isso é um equívoco por simples razões. A primeira razão, por que este pensamento é equivocado? Porque o cristianismo é religião exclusivista. Primeiro, o cristianismo é religião exclusivista. O catolicismo está dentro do ramo do cristianismo. Poderia dizer que dentro do cristianismo nós temos o protestantismo, nós temos o catolicismo romano, primeiro, catolicismo romano, segundo, protestantismo e igreja ortodoxa. Esses são os ramos do cristianismo. Catolicismo romano, protestantismo e igreja ortodoxa. Dentro do catolicismo romano se admite que há a possibilidade e essa manifestação ecumênica de outras religiões, manifestações de outras religiões, levando ali ao pleno conhecimento da verdade, o que isso não é verdade. O cristianismo é religião exclusivista. Sou enfático e taxativo em dizer, não há salvação fora do Cristo. Pode ser que haja aplicações morais que se apliquem, pode ser que haja interpretações conceituais que se aproveitem, pode ser que haja aplicação de valores sociais que se aproveitem, pode ser, mas é impossível haver salvação quando a questão é Cristo. Fora dele, é impossível haver salvação. Então, portanto, o cristianismo é religião exclusivista. E nós, dentro dessa proposta, nós estamos crentes cada vez mais de que pelo cristianismo, seguindo piamente, cabalmente, fielmente as propostas doutrinárias
estabelecidas por Cristo Jesus, é que se alcançará aquilo que é o anseio da alma, a satisfação do ser humano, reside no conhecimento pleno da verdade segundo Cristo, descrito nas Escrituras. Nós temos aqui também o hinduísmo. O hinduísmo e escatologia também temporal. Esperam uma harmonia e paz. Esperam uma harmonia e paz. Ou seja, dentro da proposta hindu, quando os seres humanos chegarem a uma manifestação plena e harmoniosa, onde a paz será estabelecida, isso nós já tratamos em outros módulos como seitas, religiões e heresias, e não é aqui o foco, aqui é apenas uma visão panorâmica das propostas escatológicas das religiões dentro dos seus pensamentos. Capítulo 2, aí, quem está nos acompanhando, capítulo 2, diacronia escatológica. Diacronia escatológica, de quem está nos acompanhando, não pode deixar de observar esses detalhes. Diacronia, o que é isso, pastor? Diacronia escatológica. O que quer dizer diacronia escatológica? Diacronia é um conjunto de fenômenos sociais e culturais que se desenrolam ou se desenvolvem no decorrer da história. Isso é a diacronia. Então, diacronia escatológica poderia dizer que é o conjunto de fenômenos sociais, culturais, que se desenrolam e se desenrolaram e se desenrolarão no decorrer da história. Diacronia escatológica seriam os fatos relacionados à doutrina das últimas coisas que se desenrolaram e também ainda estão por se desenrolar no decorrer da história. Dentro dessa situação, nós temos aqui a classificação. Dentro do capítulo 2, classificação, escatologia, ela é classificada da seguinte forma: escatologia individual e escatologia geral. Escatologia individual e escatologia geral. A escatologia individual é o plano terreno vivido por cada pessoa. Você que está assistindo, você tem uma escatologia ao seu respeito. Escatologia individual ao meu respeito, ou seja, um dia eu nasci, e se Jesus não voltar, um dia nós vamos morrer. Se nós não formos arrebatados antes disso, isso é uma realidade que ninguém pode fugir dela. Escatologia individual. Chega a ser engraçado o que vou falar, mas você tem uma doutrina das últimas coisas ao seu respeito. Talvez você que está me assistindo, seja o último vídeo que você vai assistir. É esse. Não sorria onde você está, mas é a dura realidade. Inclusive, esse professor que está aqui falando também pode ser o último vídeo que ele está gravando, a última aula que ele estará ministrando. Pode ser, porque nós temos uma escatologia individual que diz que há um tempo determinado para o fim de todas as coisas, inclusive nós que somos temporais, sujeitos ao tempo. E também tem a escatologia geral, e dentro dessa escatologia geral, ela está por nos inserir no plano eterno, ou seja, a escatologia geral, a escatologia individual está dentro da escatologia geral, porque quando se fechar o ciclo da nossa escatologia individual, se iniciará o ciclo da escatologia geral. E essa escatologia geral, também nós estamos dentro dela, porque nós temos passado, presente e também teremos o porvir. E o porvir, quando chegar, já será presente quando ele chegar. Então, poderia separar, classificar a escatologia em individual, escatologia geral. Escatologia individual e escatologia geral. A primeira trata a respeito do indivíduo como pessoa, que tem uma escatologia particular de si próprio, onde ele tem o dia que começa e também o dia que ele termina. E a escatologia geral, que pega esse indivíduo que na escatologia individual já foi alcançado, chegando ao fim dos seus dias, e agora
tem a escatologia geral, onde ele é inserido dentro do plano eterno. Como disse no capítulo 1, a escatologia estuda não apenas os fatos relacionados à história da igreja e ao fim de todas as coisas aqui na terra, mas também inicia um novo ciclo dentro do plano eterno. Então, poderia separar a escatologia individual, como tratando-se dessas questões relacionadas aos indivíduos e à nossa história, e a escatologia geral, que relaciona-se aos indivíduos, à história, e continua no início, inserindo-os em um novo estado, o estado eterno em um novo tempo. Então, continuando, dentro da escatologia geral, nós temos o passado, o presente e o porvir. Passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. É a escatologia geral. Então, a doutrina das últimas coisas está relacionada a isso. A doutrina das últimas coisas tem relação com o passado, tem relação com o presente e tem relação com o futuro. Até porque a compreensão daquilo que será só é possível estudando aquilo que se foi. É por esta razão que, para que se compreenda as Escrituras e tenha as noções mais pormenorizadas a respeito das interpretações e das colocações, nós temos que compreender bem desde o Gênesis até o Apocalipse, desde o livro do início até o último livro. A escatologia só é compreendida quando nós compreendemos a sua diacronia. Por isso, o capítulo sugere a temática diacronia escatológica, ou seja, os fatos sociais e culturais, os fenômenos que se desenrolaram no decorrer da história, até que se chegue a um denominador comum, onde nós, por meio dos estudos, compreendamos a palavra de Deus dentro dessa proposta escatológica. Então, não dá para falar em escatologia, doutrina das últimas coisas, sem estudar a doutrina das coisas que ficaram para trás da nossa própria existência. Precisamos compreender a história para que se entenda as questões relacionadas ao porvir. É necessário olhar para o que se disse e o que se ensinou lá no século I, principalmente quando do fechamento das questões doutrinárias. A divisão histórica, e agora, dentro da divisão histórica da escatologia, é o pensamento escatológico de Israel. Isso é uma questão interessante, e estarei fazendo a leitura, diz: perspectiva escatológica temporal, resumindo-se no aguardo do Messias prometido, que estabeleceria seu trono na terra e devolveria a Israel o domínio, colocando os seus inimigos debaixo dos seus pés. Bom, essa é uma questão do pensamento escatológico de Israel. Para Israel, dentro dessa proposta escatológica, não havia no contexto, na cultura e dentro das observações religiosas de Israel, essa proposta segmentada de que havia vida após a morte. É por esta razão que nós vamos estudar dentro das propostas veterotestamentárias, nós temos as seguintes observações. Primeiro, esse plano eterno não era vislumbrado pelo povo de Israel. Essa vida após a morte não era vislumbrada. As recompensas, elas permeavam e orbitavam aqui no tempo da sua existência. Por esta razão, se observe o que diz os textos sagrados em algumas partes da Bíblia, dos textos veterotestamentários, onde a longevidade é associada à obediência a Deus. E, de modo contrário, a morte breve seria associada à vida de desobediência. Perceba que, quando o texto diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias de vida na terra. Ou seja, significa que aquele que estivesse honrando seu pai e a sua mãe, dentro da proposta escatológica e interpretação de Israel, teria vida abundante. Veja o que diz o Salmo 128, que o homem, bem-aventurado é o homem, e ele terá toda a sua família em volta da mesa, ele verá os filhos dos filhos, e a sua esposa estará como árvore frutífera. Então, dentro dessa proposta de Israel,
eles acreditavam em uma questão temporal, ou seja, as bênçãos de Deus, as recompensas são em vida. As recompensas são em vida, como resultado e fruto da sua obediência. Salmo 92, versículo 3 diz: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus, na sua velhice darão frutos, serão viçosos. Então, aqueles que estavam vivendo segundo a vontade de Deus, dentro da proposta escatológica de Israel, no seu ponto de vista e interpretação doutrinária, era simplesmente alcançar bênçãos divinas enquanto vida e poder deixar um legado. Porque o judeu tinha um ditado, judeu como força de expressão, de fato, os israelitas conservavam um ditado, dizia assim: ensina a criança uma profissão para que ele não se torne um ladrão. Na proposta judaica, se um pai não ensinasse um ofício para o seu filho poderia se tornar um ladrão, porque eles entendiam que isso era necessário para que houvesse transferência de responsabilidades e instituição, estabelecimento de legado para as outras gerações. Esta é uma realidade. Então, para os judeus, para os israelitas, as bênçãos de Deus se resumem aqui enquanto nós estamos em obediência. E quando nós morrermos, nós deixaremos o legado. E este legado será a continuidade da nossa proposta doutrinária e familiar para as próximas gerações. Esse é um pensamento escatológico de Israel. Dentro ainda dessa divisão histórica da escatologia, a igreja primitiva. Dentro da proposta da igreja primitiva, mas voltando aqui no ponto ainda a respeito de Israel, não poderia deixar de falar das questões dos profetas. Os profetas, eles falavam a respeito de Deus, e alguns fatos do Antigo Testamento já remontam e apontam para uma questão escatológica que seria, na época da igreja primitiva, muito mais bem trabalhada, pontuada. Significa dizer que, observando Elias, quando foi arrebatado, Elias, quando foi trasladado, quando Elias foi arrebatado, ele estava cumprindo o seu ministério. E Deus assim o tomou. Enoque também foi trasladado, Enoque também foi arrebatado. E estava no meio de uma geração corrompida, perversa, como Judas bem pontuou na sua epístola, já no Novo Testamento, fazendo alusão a Enoque, diz que Enoque foi um homem íntegro, Enoque que estava no meio de uma geração perversa e corrompida, e, portanto, andou com Deus, e Deus para si o tomou. Ora, se os sepulcros não o conheceram e não receberam o corpo de Elias e também não receberam o corpo de Enoque, então para onde foi? Para onde eles foram? Pronto. Hoje, pastor Elidiano e tantos outros seminaristas e outros estudiosos da Bíblia sabem que Deus tomou. Mas aqueles que estavam vivendo ao tempo dos profetas não sabiam, não tinham essa certeza para onde eles foram. Então, já surgiu uma interrogação. E na proposta veterotestamentária para onde foi Elias? Para onde foi Enoque? Então, já liga um ponto de interrogação nas propostas veterotestamentárias e, portanto, já se tem aí um vislumbre daquilo que seria mais posteriormente apresentado nas Sagradas Escrituras, agora sim, dentro da divisão histórica da escatologia, com observações pontuais para a igreja primitiva. A igreja primitiva já tinha uma proposta diferente. Eu pude observar aqui, dentro desses textos, o desprendimento material era resultado da expectativa da volta de Jesus. Mateus João capítulo 14, versículos do 1 a seguir, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Ou seja, se não tivesse, ele diz, eu irei e os levarei
para mim mesmo e estarão comigo. E ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar, voltarei. Então, há uma promessa aqui. Voltarei, eu os levarei para mim mesmo. Para quê? Onde eu estiver, estejais vós também. Então, esse desprendimento material. Aí, Atos, Lucas relatando, Atos capítulo 1, versículo 11, ele diz assim que 2 varões estavam do lado de Jesus enquanto ele estava sendo assunto, ou seja, elevado ao céu. Aí os varões olharam assim, os varões que estavam um à direita e um à esquerda, olharam para os discípulos e lhes fizeram a seguinte observação: varões galileus, por que estáis olhando? Este mesmo que está subindo é o mesmo que descerá, da mesma forma como o vistes subir. Então, a proposta deles, a proposta bíblica apresentada aqui é que haveria uma volta de Jesus. Jesus iria voltar. Pronto. Só que, quando Jesus ia voltar, aí a igreja se reuniu, porque Jesus havia dito, Mateus capítulo 24, versículo 49, assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí Lucas, relatando Atos capítulo 1, versículo 8, diz: e recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Isso é numa proposta de Jesus. Os discípulos, pensando que Jesus, agora ressuscitado, iria estabelecer seu reino, Atos capítulo 1, eles chegam a dizer assim: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ou seja, Jesus morreu como o Senhor e Salvador. Jesus agora ressuscitou, eles pensaram que ele iria estabelecer o reino de Deus na terra naquele momento. E então eles fazem a pergunta para Jesus, dizendo: restaurarás tu neste tempo a Israel o reino? Eles estavam fazendo esta pergunta, evidentemente, por quê? Porque na proposta escatológica e na expectativa doutrinária a respeito do Messias, Jesus viria para reinar e estabelecer seu reino na terra. Quando isso não acontece, eles agora estão perguntando se depois dessa ressurreição vai acontecer. Jesus diz: não compete a vós saber do tempo nem as estações. Joga um balde de água fria e volta ao assunto da proposta da expansão do seu reino aqui na terra. E diante dessa realidade, a igreja primitiva que cresce com as suas 4 características peculiares, as características descritas em Atos capítulo 2, versículo 42, essas características são assim pontuadas. O versículo diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa é a igreja primitiva. Uma igreja que orava, convivia, repartia, e uma igreja que conhecia. Primeiramente, uma igreja que conhecia, convivia, repartia e orava. Essa mesma igreja que agora, na expectativa da vinda do Messias, que havia prometido que quando fosse votar, João capítulo 14, que havia dito, segundo a palavra dos seres angélicos, dos seres celestiais que estavam perto dele, quando da sua ascensão ele vai voltar. Então nós temos aqui a seguinte observação: a igreja primitiva era uma igreja desprendida de bens materiais. Isso liga a um ponto de alerta, um sinal vermelho, 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 fluorescente para a igreja contemporânea. A igreja primitiva esperava Jesus naqueles dias. E por esperar Jesus naqueles dias, essa igreja primitiva não tinha prisão, não era aprisionada nos bens materiais. E, portanto, pegavam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. E por que faziam isso? Porque Jesus estava às portas. Na interpretação e compreensão da igreja do século I, Jesus já vai voltar. Ele foi ali, ele volta já. Ele está chegando para buscar a sua igreja. E, portanto, nós vamos nos prender aqui, por quê? Nesses bens materiais. Completamente oposto ao que acontece hoje. A igreja odierna, em sua, digo agora, igreja
na sua proposta organizacional, muito aprisionada nos seus bens materiais. Parece que está perdendo Jesus de vista, como se Jesus não fosse voltar. Tem muita gente buscando riquezas e bens materiais, esquecendo do próximo e deixando de buscar a essência da verdade em Cristo, que é Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja para levar junto com ele. E quanto mais nós desprendidos estivermos dessas questões materiais, mais apegados e esperançosos estaremos dentro da proposta esperançosa em Cristo Jesus. Não faria sentido algum se os bens, se o que esperavam era uma vida eterna no tempo de glória com o resultado do servir a Jesus. Já havia noção escatológica da vida após a morte, ressurreição, julgamento de todos. Então, na igreja primitiva, essa perspectiva escatológica já existia. Vai ter ressurreição, por quê? Porque Jesus havia ressuscitado. Vai ter ressurreição dos mortos. Porque também o texto diz que quando ele deu o brado, está consumado, quando Jesus morreu na cruz, muitos fenômenos aconteceram. Entre eles, pessoas que saíram dos sepulcros e foram vistos andando entre muitos naqueles lugares ali. Certo? Então, nós temos diante disso essa ideia verdadeira de que já ressurreição, isso vai acontecer. Julgamento também vai acontecer. De todos, sim, de todos, indistintamente, todos serão julgados. E etc. Então, a igreja, ela tinha, na sua época primitiva, essas propostas e entendimentos a respeito do Messias. A consolidação do cristianismo, nós temos aí 6 pontos, dentre eles agora a consolidação do cristianismo. Essa consolidação, com ele veio o desenvolvimento sistemático da doutrina, também o fechamento do cânon. Depois nós temos aí a formação do credo, ou seja, desenvolvimento sistemático da doutrina. Que doutrina é essa? Desenvolvimento sistemático nós temos doutrina da salvação, soteriologia, doutrina a respeito de Cristo, a cristologia. Nós temos a martiologia, doutrina do pecado, a angelologia, doutrina dos anjos. Nós temos a escatologia, doutrina das últimas coisas. E dentro dessa sistematização, desse desenvolvimento doutrinário, a igreja vai se consolidando. O cristianismo ele vai sendo consolidado. Dentro dessa situação, há o fechamento do cânon, que se dá também séculos posteriores. Dentro desse fechamento do cânon, coloca se admite ou não admite aquilo que seria usado como doutrina ou não. Isso aí já é estabelecido pelos pais da igreja. A formação do credo, no que nós cremos, por que nós cremos, em que nós cremos, qual é a nossa realidade, qual é a nossa vida, qual é a nossa situação, de onde nós viemos, para onde nós vamos, com quem nós vamos, de qual modo nós vamos, com quem nós estaremos, o que nós vamos fazer. Tudo isso é uma questão do credo. O credo também, aí nós temos vários credos formulados, mas na história da igreja nós temos principalmente falado demais o credo niceno, que é o credo que é estabelecido no Concílio de Nicéia, em 325. Cremos no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o credo niceno é criado, estabelecido por Atanásio. Então, diante disso, nós temos, diante do fechamento do cânon, a sistematização da doutrina e também a formação do credo. Agora, nós precisamos fazer o quê? Aí, o outro passo, que é a implantação do sistema eclesiástico. De que forma nós vamos agora lidar com isso? Nós vamos agora gerir essas pessoas dentro dessas questões doutrinárias. A doutrina está formulada sistematicamente. O credo está estabelecido com o ponto de vista doutrinário, sistematicamente fora observado. E o cânon já foi fechado. Agora nada entra e nada sai. Agora como nós vamos administrativamente gerir isso. E aí, como nós vamos, isso se daria a partir da implantação de um sistema eclesiástico. Então,
Isso é um ponto de vista bem panorâmico, resumido. Já no período da Reforma, o clero se preocupava com o poder político. Então, se na igreja primitiva, a igreja, dentro da comunidade cristã, a última coisa que ela se preocupou foi com o poder político, até porque a igreja primitiva não tinha poder político nenhum. Era uma igreja hostilizada, perseguida, era uma igreja desamparada do ponto de vista social, religioso, eram considerados pessoas marginalizadas, por assim dizer, dentro da sua religião, porque acreditavam em um rei que não tinha reino, que sequer tinha condições de reinar do ponto de vista humano, politicamente falando, até morto foi alguém que não tinha a menor expressão. Mas essa igreja primitiva era uma igreja que acreditava piamente e vivia a essência da sua cristologia. Era uma igreja verdadeira e firme dentro do seu propósito doutrinário. A igreja, no período da Reforma, o clero se preocupava com o poder político. Havia pouca e quase nenhuma observação, ensinamento a respeito das questões relacionadas ao porvir, a volta de Jesus, a vida eterna e tudo aquilo que seria necessário a todos quando da sua abordagem, quando da sua vida cristã. Então, o clero se preocupava em manter-se no poder. E dentro disso, estabelece o que a gente chama de doutrina da missa, estabelece a oração pelos mortos e também estabelece aqui as indulgências. A igreja é uma igreja que se preocupa em estabelecer seu sistema político, administrativo e eclesiástico com o objetivo de arrecadar e agaranhar fundos para que se sustente no poder. Isso é uma questão do clero. Mas a igreja, no período da Reforma, dentro disso, ela continua buscando. E aí nós temos o surgimento do pietismo. O pietismo alemão surge para que se traga de volta a essência daquilo que era a pureza doutrinária do século I. E dentro desse pietismo alemão, nós temos aí essa ideia de que o verdadeiro culto fosse restabelecido em detrimento do culto que não era verdadeiro. E que houvesse aí uma volta, um retorno às práticas verdadeiras e reais daquilo que seria originalmente vivido no século I. Ou seja, era uma rejeição, o pietismo rejeitava essa proposta cultica que havia dentro da proposta administrativa doutrinária do clero. E aí nós chegamos aos grandes avivamentos, aos dias atuais. Dos grandes avivamentos aos dias atuais. Nós temos aí, dentro desses grandes avivamentos aos dias atuais, depois dos movimentos de reforma, a atenção se volta agora para a ortopraxia. O que é isso, pastor? Ortopraxia. Ortopraxia seria uma prática reta, é uma prática correta. E aí nós temos os movimentos como o quietismo que é um movimento onde se busca a Deus pelas orações, e essas orações feitas, de certa forma, pela mente. Uma pessoa que mentalmente faz sua oração e também tem a sua meditação nas Sagradas Escrituras. Nós temos também os quakers, temos aqui também os pietistas e o avivamento wesleyano. O avivamento wesleyano, dentro dessa proposta do avivamento wesleyano, nós temos as nossas questões relacionadas à experiência. Até porque não dá para viver uma vida de fé sem que se produza e se viva essa experiência com Cristo, a experiência com o Espírito Santo. Então, isso são movimentos que surgem. Diante desta realidade, agora,
mas tecnicamente observando a escatologia, nós temos aí técnicas na análise da escatologia. Algumas técnicas. Pastor, isso precisa mesmo de técnica? Precisa, até porque se nós não estudarmos, nós não podemos ensinar, não podemos falar nada, não podemos estabelecer nada e não temos autoridade sequer para discorrer sobre algum assunto. É necessário estudar. E para isso nós temos as técnicas na análise da escatologia. Dentro dessas técnicas nós temos os métodos de interpretação. E aí, quando falamos de métodos de interpretação, precisamos tomar cuidado para que não se faça interpretações fora dos padrões doutrinários. Porque, inicialmente, nós dissemos que a escatologia é uma doutrina das últimas coisas, é a doutrina, o estudo das últimas coisas. Mas a escatologia está dentro da espinha dorsal da teologia, que nós chamamos de teologia sistemática. A escatologia é uma doutrina, é um ramo da teologia que está dentro da teologia sistemática. E a teologia sistemática, ela é ordenada, coerente e lógica. A teologia sistemática é ordenada, coerente e lógica. Se estou estudando a escatologia, está dentro da teologia sistemática. Se essa minha escatologia ela não tem ordenação, não tem coerência e não tem lógica, ela não pode ser estudada e aceita como doutrina que seja aplicável. Então, tomemos este cuidado. Os métodos de interpretação. Quais são os métodos? O método alegórico, o método literal e o método anagógico. O método alegórico, o método literal e o método anagógico. Em resumo, o método alegórico trata do sentido espiritual e simbologia. As pessoas têm que tomar muito cuidado, principalmente os senhores e senhoras e senhoritas seminaristas que estão estudando para o bom uso das escrituras e aplicação nos púlpitos das vossas igrejas. Tomemos muito cuidado com a questão da metodologia, a alegoria. Tem pessoas que ele pega um texto bíblico e é só alegoria. Tudo é símbolo para ele. Calma lá. Nem tudo é alegoria e nem tudo é símbolo, embora a Bíblia ela tenha a sua linguagem figurada, alegórica, espiritual e literal, tipológica. Mas nós precisamos separar as interpretações, principalmente quando se trata de escatologia. O método alegórico trata do sentido espiritual e também a sua simbologia. Eu posso andar só pela via da alegoria? Não. Por quê? Porque tem textos que precisam ser aplicados e interpretados do ponto de vista literal. Tem textos que são literais, tem textos que são interpretados e essa interpretação se dá também com as questões alegóricas. A questão literal, tudo ao pé da letra. Tudo ao pé da letra, questão literal. Haviam duas escolas de interpretação muito bem pontuadas dentro dos primeiros séculos, século I mais precisamente, para o século II. Nós temos a escola de Alexandria, de interpretação, e temos a escola de Antioquia. A escola de Alexandria, ela tinha uma interpretação alegórica e tipológica. Interpretação alegórica e tipológica. A igreja de Antioquia, a escola de Antioquia, tinha uma linguagem mais literal e menos espiritualizada. A linguagem e a interpretação de Alexandria era mais alegórica e mais tipológica, mais espiritualizada. Por essa razão que depois que se estude Orígenes, um dos pais da igreja, adotava muito as questões da alegoria, quando das interpretações dos textos, porque ele era da escola de Alexandria. Orígenes era oriundo da escola de Alexandria, portanto, a sua aplicação era muito também tipológica e alegórica. Mas
a interpretação literal ela precisa ser compreendida, mas precisa observar e entender o que é literal e o que é alegórico. O que é literal e o que é alegórico. E como é que eu faço essa distinção, professor? Essa distinção ela é feita quando nós nos valemos de recursos dentro da literatura, dentro de textos, dentro de explorações e de aplicações de regras de hermenêutica para que se chegue e que se conclua qual que é a interpretação real para aquele texto. Porque tudo que foi escrito, por alguém foi escrito, para alguém foi escrito, em um tempo na história foi escrito, em uma cultura foi escrito, em um ponto de vista de religião foi escrito. Então, é preciso que se tenha conhecimento dessas questões. Quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, qual era o contexto do escritor, qual era o contexto dos receptores da mensagem e qual é a aplicação disto para hoje. Se isto não for possível fazer esse levantamento, então é melhor que não fale para que não se diga bobagem. Então, o método da anagogia, o método anagógico. O método anagógico trabalha muito a questão mística e os códigos. Mística e os códigos. Tem até alguns livros aí intitulados como Código da Bíblia. Que é isso, pastor? Começar a extrair, que seria decodificar os códigos da Bíblia, chegar por meio de análises de textos e chegar por meio dessa decodificação às questões voltadas para as últimas coisas, ou seja, a descoberta do porvir, a descoberta do plano eterno a partir da Bíblia sendo decifrada a partir de estudo de códigos, onde só seres de mentes iluminadas, mentes terrivelmente alcançadas por algo que seja impossível de meros mortais alcançar. Esse ser iluminado, como assim dizia. Isso parece muito com a proposta gnóstica. O gnosticismo tinha uma classe de elite que eles chamavam de iluminados. Esses iluminados eram pessoas que recebiam profundas revelações e que só eles conseguiam decifrar e apresentar a verdade. Ou seja, o sujeito, quando alcançava um nível altíssimo de conhecimento, ou seja, a gnose dele elevada em alto nível, transformava ele num ser completamente distinto, diferenciado dos meros mortais. E, portanto, isso se assemelha muito com essa questão dos códigos da Bíblia. Então, a Bíblia ela é sendo usada e interpretada a partir da exploração desses códigos, que só mesmo seres mortais não conseguem. Precisa ser alguém sobrenaturalmente dotado de uma capacidade intelectual extremamente elevada que possa, a partir daí, desvendar códigos indecifráveis para mortais. E isto é uma questão metodológica. E, portanto, tomemos cuidado, porque nem tudo é literal, nem tudo é alegoria, e também a Bíblia tem as suas formas de serem interpretadas com muita responsabilidade. E não esqueçamos de que o agente que leva-nos à interpretação real e coerente de uma questão doutrinária, esse agente é o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo é impossível que haja essa capacidade intelectual de conhecer e interpretar. Até porque isso é um dos dons, está lá na classificação dos dons, dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Então, somente o Espírito Santo é capaz de nos proporcionar isso. Mas são métodos de interpretação. Poderia dizer quais são? Alegórico, literal e anagógico. Então, chegando aqui mais adiante, aí já estamos panoramicamente no capítulo 4, onde nós estaremos trabalhando somente até aqui, considerando aí que é um panorama dentro daquilo que nós estaremos estudando. Todos já estão com os vossos livros, façam as leituras, porque um diploma
não faz um mestre, mas um mestre faz um diploma. Então, não deixe que o conteúdo, que o diploma chegue às vossas mãos sem que o conteúdo não esteja chegado na vossa cabeça. Então, o processo de interpretação na escatologia, o processo de interpretação na escatologia. Aí nós temos aqui as linhas de interpretação. As questões escatológicas são tão complexas a serem estudadas e as questões apocalípticas são tão complexas que existem, em princípio, existiam 4 escolas de interpretação a respeito do Apocalipse e, por fim, já se fala também na 5ª escola de interpretação. Eu poderia falar da interpretação preterista. A interpretação preterista. O que isso quer dizer? Todos os acontecimentos preditos por Daniel se cumpriram no período interbíblico. E o Apocalipse quase todo, ou por que não dizer todo, dentro da proposta preterista, se cumpriu nos primeiros 3 séculos da era cristã. Então, a interpretação preterista acredita que tudo já se cumpriu, tudo já está no passado. No passado, evidentemente, para nós que estamos aqui em pleno século XXI. E essa interpretação preterista. A interpretação preterista traz nas seguintes observações aí. Os selos são os juízos de Deus sobre o Império Romano. A besta é o Império Romano, e isso na interpretação preterista. Eu não estou aqui fazendo afirmações, estou trazendo informações a respeito do conteúdo que está sendo abordado. Portanto, os selos, dentro da perspectiva preterista, são os juízos de Deus sobre o Império Romano. A besta é o próprio Império Romano. O falso profeta é o sistema religioso e a Babilônia seria Roma. Isso na proposta da interpretação preterista. Préter, tudo a questão preterista está no tempo passado. Ou seja, diante do século XXI, todas essas coisas aí já se passaram. E, portanto, essa escola de interpretação entende que o Apocalipse já se cumpriu. Dentro ainda dessas questões, nós temos a interpretação historicista. A interpretação historicista teve seu início com Joaquim de Fiore, no século XII, quando ele, por meio de uma visão, teve o entendimento que dos capítulos 11 e também do capítulo 12, esse homem, tratando-se das questões do Apocalipse, os 1260 dias que estão descritos no Apocalipse, alegava ter tido uma visão, e dentro dessa visão, os acontecimentos da história ocidental, desde o tempo dos apóstolos até o presente. Essa ideia dele acreditava que a corrupção que estava estabelecida dentro das questões clericais eram ali cumprimento das questões apocalípticas. E, portanto, a visão historicista tinha, dentro do seu bojo histórico, dentro dos seus métodos de interpretação, o entendimento de que os fatos estão se desenrolando na história. Ou seja, desde do século I para cá, os fatos estão se desenrolando na história. Essa é uma questão historicista. A outra linha de interpretação é a idealista. A escola de interpretação idealista diz que tudo é simbólico. Aí nós precisamos voltar lá nos métodos da interpretação escatológica, os métodos analógico, literal e anagógico. Analógico, alegórico, anagógico e literal. E dentro dessa perspectiva idealista, nós temos aqui a seguinte observação: tudo é simbólico. Então, se tudo é simbólico, nada é de verdade. Então, tudo é produto do entendimento de cada um, porque não passa de símbolos. Isso é uma questão idealista. Como eu vejo, assim é o que é. Vamos às questões de exegese e não exegese. A exegese, a aplicação do meu ponto de vista, como eu vejo, é isso que é. A exegese é o que é, realmente isso é, e não é o que eu entendo que é. Então, na proposta idealista, é o que eu entendo que é, logo é. Isso é aplicar o meu ponto de vista à questão da Bíblia Sagrada. Então, é uma interpretação perigosa. E, por fim, a interpretação futurista. Dentro da interpretação futurista, nós temos aí
as questões divididas em duas partes, os moderados e os extremados, os futuristas moderados e os futuristas extremados. Eu poderia separar aqui, observando essas questões, a interpretação futurista crê que o capítulo 1 até o capítulo 3 se desenrolaram já aconteceram. Do capítulo 4 ao capítulo 22 estão por acontecer. A chave, eu poderia separar isso, e aí tome nota onde estiver, a chave para que se compreenda muitas questões do Apocalipse está em Apocalipse capítulo 1, versículo 19. As coisas que eram, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. As coisas que eram, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. É preciso compreender versículo-chave. É preciso compreender versículo-chave. Eu vou fazer a leitura, apresentando aqui, dentro desta leitura, o que é considerado e apontado como chave para a compreensão do Apocalipse. Capítulo 1, como eu pontuei, e versículo 19. Diz, portanto, escreve sobre tudo que tens visto, tanto aos eventos que se referem ao presente, como aquele que se sucederão depois destes. Então, aqui na versão corrigida fiel, isso na versão King James, na versão corrigida fiel diz, escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, as coisas que tens visto é relacionado ao passado, as coisas que são relacionadas ao presente e as coisas que depois destas hão de acontecer. E aí é relacionado ao futuro, relacionado às questões da eternidade, relacionado às questões que ainda estariam por acontecer. E aí também no capítulo 3, no versículo, nós temos no capítulo 3 também, e mais precisamente no capítulo 4 e versículo 1, a outra questão que é muito pontual. Primeiro, tome nota onde você estiver, Apocalipse capítulo 1, versículo 19 é texto-chave. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 também é texto-chave. O capítulo 4, versículo 1 diz, depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, e disse, sobe aqui. Então, ele estava já mudando para outro plano, para outro patamar, para outra realidade, que até então não havia sido colocada aqui para ele. Sobe aqui, e vai acontecer o que ele dizia, mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer, ou devem acontecer. Depois destas, quais estas? O que aconteceu no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. Agora ele diz, eu vou te mostrar, capítulo 4, versículo 1, as coisas que depois destas hão de acontecer. E, portanto, tome nota, porque essa é uma questão pontual. Então, a questão futurista aponta o cumprimento das profecias, o cumprimento do Apocalipse, do capítulo 4 ao capítulo 22, ainda por se cumprir. E só que um outro segmento, interpretando ainda dentro da perspectiva futurista, tem os seus equívocos quando passam a desacreditar naquilo que foi dito do capítulo 1, 2 e 3, como algo que não fosse aplicável à igreja. Todo o Apocalipse ele pode ser aplicado à igreja nas questões de costumes, observações e nas questões de valores. Por exemplo, a igreja de Efésios, retomar o primeiro amor. Não era só a igreja de Éfeso que tinha que voltar ao primeiro amor. Todos aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, que estão, de certa forma, perdendo o primeiro amor, devem retomar uma prática de amor que possa ser evidenciada em todos os tempos, e não só mesmo a igreja de Éfeso. E essa é uma questão onde nós estivemos aqui trabalhando. E fique atento ao canal
do nosso curso, por extensão aqui, o canal do IBAD, esteja atento para que não perca nenhum momento. Ainda tem o capítulo 5 a ser tratado, e esse aí estarei filmando a outra aula e pontuando para todos os seminaristas, deixando à vossa disposição aí, aqui o nosso abraço, pastor Elidiano, pronto à disposição sempre a servir. Servo da palavra, servo de Deus, servo de todos. Estamos aqui para isso. Deus abençoe os seminaristas em nome de Jesus.